Sim, você está condenado a se sentir sozinho, e isso foi previsto na década de 67. Pois é, Gabriel Garcia de Marquez é um escritor latino muito famoso que você provavelmente não conhece, e ele escreveu uma obra linda chamada 100 Anos de Solidão. O título já mostra o que temos pela frente. E apesar de fazer parte do realismo mágico, que para você que não sabe, é uma vertente literária onde se usa elementos reais misturados com situações completamente absurdas para retratar uma coisa que não é tão absurda assim. Como, por exemplo, quando pessoas começam a flutuar dos céus, ou então conseguem prever a própria morte, mas isso dentro da história tem um sentido especial. Um bom exemplo também de outro livro que tem realismo mágico é A Cabeça do Santo, tá bom? Que também é muito bom. Mas voltando para a sua solidão e para a nossa solidão contemporânea, o Gabriel Garcia de Marquez, ele escreveu, ou melhor, ele previu o nosso futuro e a nossa guerra com a IA. A história começa em Macondo, que é uma cidadezinha que foi fundada de forma quase que aleatória. Um casal simples, pobre, com filhos para criar, chegou em uma terra inabitada, quase que um paraíso, quase como que Adão e Eva. E lá eles fundaram seu pequeno império, um pequeno vilarejo. Mas Macondo tem um vício, não é qualquer vício. A cidade, ela cresce quase como se tivesse vida, ela é uma coisa por si só, é um ser vivo, um ecossistema inteiro. E nesse ecossistema existe um vício principal que é o progresso. Todos os habitantes, eles sentem essa ânsia por progresso. Primeiro, eles descobrem o gelo. Depois vêm os ciganos, que com eles carregam um dos filhos da família, que some e só vai voltar depois de mais de 40 anos. Os habitantes vão sendo usurpados e roubados por essa ânsia de progresso, de progredir, mas sem saber de fato para onde estão caminhando. Ao longo do tempo, se percebe que esse progresso, na verdade, se trata mais de destruição do que qualquer outra coisa. À medida que vão progredindo, na verdade vão se destruindo e se perdendo no próprio eixo. Quando, por exemplo, Aureliano, ao invés de gastar sua vida com algo produtivo, passa tardes e noites e dias queimando e produzindo peixinhos dourados, que de nada servem, são completamente inúteis. Assim como você que está aqui rolando esse feed, pra cima e pra baixo, e você nunca vai chegar no final, porque é uma tarefa completamente inútil, que não te agrega em nada, e você tá aqui. Não sabe exatamente por quê, mas porque sente que precisa, porque tá perdendo algo, porque não sabe nem mais o que é que tá fazendo aqui. E assim como você também não sabe o que tá fazendo aqui, existiu em Macondo a febre da insônia, onde as pessoas elas não conseguiam mais dormir. E isso parecia na verdade um presente, porque se você não dorme mais, você trabalha mais. Só que mesmo trabalhando mais, as pessoas elas perderam uma coisa que não parece tão importante, a memória. Elas perderam completamente a memória. Chegou em um ponto em que precisaram anotar em papéis tudo o que cada coisa significava. Tinham que anotar e colar na vaca um sinal dizendo: isso aqui é uma vaca, isso dá leite, e o leite ele precisa ser fervido. Porque as pessoas entraram em um processo tão grande de produzir e não dormir mais, que esqueceram quem elas eram de fato. E a cidade quase sucumbiu. Mas ela quase sucumbiu muitas vezes, porque no fim das contas, Macondo não se trata só de uma cidade qualquer. Macondo é como se fosse o próprio planeta, que acreditando nessa ideia de progresso, ele se corrompe. A família original, que criou tudo aquilo, ela se perde nela mesma. No começo parece tudo bem, mas eles têm um grave erro: nomear todos os filhos com só 2 nomes. Ou você nasce e é um Aureliano, ou você é um José Arcádio. E o que isso significa, afinal? Que diferença faz? São só nomes. Exatamente. Os nomes eles são escolhidos a partir da personalidade que a criança tem. Os aurelianos são mais introspectivos, mais pensativos, mais sozinhos, mais calados. E eles têm uma forte sede por poder. Os José Arcádios são mais explosivos, mais rebeldes. Eles, tecnicamente, deveriam ser mais felizes, mas são tão infelizes quanto os primeiros. Os José Arcádios, eles tentam viver a vida de forma simples, mas a sede por poder vem de todo jeito. E os aurelianos geralmente morrem tentando fazer grandes conquistas que não levam a nada. Sobre a perspectiva da guerra que o livro nos traz. Eu vou pular uma grande parte porque são muitas guerras, e inclusive o general Aureliano, um dos muitos aurelianos que eu já perdi a conta, a árvore genealógica da família é muito confusa, tá? Ele faz 32 intervenções, 32 batalhas, que não terminam em nada. Ele acaba sendo fuzilado, porque é isso que é a guerra. É uma luta, é uma corrida para chegar a lugar nenhum. Você faz 32 batalhas e você acaba fuzilado, porque é sobre isso.
Não existe um motivo justificável para se fazer uma guerra. E Aureliano, nessa sede absoluta de poder, se vê de frente para um batalhão, pronto para receber muitos tiros. Ademais, a gente tem também a solidão feminina muito bem escrita nesse filme. Úrsula, a matriarca da família, a ponte, a pessoa que conseguiu unir tudo, ela morre. Mas ela não morre assim de um dia para o outro, ela não acorda morta. Ela morre ao longo da história. Você vê ela se definhando, sendo esquecida, sendo apagada, sendo subjugada. Ela não tem mais importância. De que importância tem uma mãe, uma avó, uma tataravó? Ninguém lembra dela. Ela é esquecida. Ela morre ainda em vida e é transformada em um boneco para os netos brincarem. E os netos brincam com ela como se fosse um bebezinho, mas na verdade é uma mulher de mais de 100 anos que morreu em vida. Além disso, existe uma fábrica, uma indústria de bananas. Uma coisa comum. O que é uma banana? Não faz mal a ninguém. Pois é. Macondo, nessa sede insustentável por progresso e evolução, se perde em si mesma quando os gringos, quando o pessoal de fora, os colonizadores, o imperialismo chega com uma proposta muito interessante. Que tal a gente começar a produzir banana aqui? A gente monta as bananas, monta uma estação de trem que não serve pra nada, que o trem tá tudo quebrado, e aí vocês trabalham. E vocês trabalham muito. E aí, pra não deixar a cidade feia, os gringos ficam na parte bonita, a gente pega todo mundo que já estava aqui antes e coloca pro lado de fora. Porque a cidade é feia com pessoas pobres. Ninguém quer ver pobre na rua. A gente tira vocês, tá tudo bem? Vocês vão produzir pra gente. Nós somos os gringos, nós somos importantes. Nós sabemos uma verdade que você não conhece. No final das contas, acontece um genocídio na cidade. Bem no final do livro. E é claro que não dá em nada, porque nada dá em nada. Muito pelo contrário, as coisas vão sendo esquecidas e se perdendo, e as histórias das pessoas, elas não têm uma evolução que seja justificável pelo modo externo. Mesmo que Macondo esteja evoluindo na sua parte externa, internamente nada muda. As pessoas continuam repetindo os mesmos erros do passado e fazendo as mesmas coisas e caindo nos mesmos vícios, porque é um ciclo infinito de destruição e autodestruição. No final das contas, quando o genocídio acontece, e uma das únicas pessoas que sabe e que viu o que aconteceu tenta falar sobre isso, ele é tratado como louco. Porque, como assim você está falando mal do governo? Como assim você está falando mal dos generais? O exército nunca faria isso, o governo nunca faria isso. Se você pensa assim, não se preocupe, ele faria e ele faz. E ele de fato fez. Mas quem lembra e quem fala sobre isso é tratado como doente. No final das contas, se descobre que existia um pergaminho que foi deixado lá em Macondo quando ele foi fundado, quando descobriram gelo, quando os ciganos chegaram. Um pergaminho escrito em sânscrito codificado, uma língua que aquela cidade não conhecia. E então o último filho da família Buendia, o último filho, o último descendente que sobrou depois de toda aquela destruição, leu o pergaminho. E o pergaminho, ele ditava cada pequeno passo de tudo o que ia acontecer. Tudo já estava escrito, não era nada aleatório. Estava tudo muito bem planejado. Era um aviso, um pedido de socorro. Por favor, saiam desse ciclo. Mas é claro que eles perceberam tarde demais. Então, a casa da família Buendia, que antes parecia tão forte, tão solidificada, tão antiga, a primeira casa da cidade, ela é levada pelo vento. O vento, uma tempestade, ela carrega a casa para longe, porque a casa tinha sido comida por formigas. Um animal pequenininho que ninguém dá atenção, mas que em quantidade suficiente consegue fazer um estrago. As formigas comeram a casa de dentro para fora, até o ponto que ela estava tão sem estrutura que foi levada pelos ares, como se fosse um pedaço de papel. Gerações inteiras, histórias, dores, choros, lamentações, felicidades, tudo voou pelos ares, porque não existia mais estrutura. Era uma coisa sem qualquer fixação com o mundo de fato. Ela estava sendo sustentada apenas por um fio que foi rompido e tudo se acabou. Porque isso é um ciclo autodestrutivo e é para onde a gente está caminhando. A gente acha que as facilidades e que o progresso e que a inteligência artificial e que a internet vai nos trazer facilidades, mas são apenas muletas. São ilusões, são sonhos falsos que acreditamos. Acreditamos que se trabalharmos o suficiente, se nos esforçarmos o suficiente, se deixarmos que o imperialismo nos colonize de novo, vamos sair do canto, mas não vamos. A gente nunca saiu do canto de fato. Quando é que o Brasil deixou de ser o Brasil que os portugueses fundaram? Nós vivemos os mesmos sistemas, os mesmos modelos,
a mesma vida de sempre, sem de fato trazer nenhuma mudança, porque a gente acha que tá tudo bem dessa forma. Nós temos raízes fortes. O Brasil já existe há 500 anos e existia muito antes, mas o pessoal que estava aqui foi dizimado e tem muita gente que não acredita nisso ainda, porque os generais são sempre bons, não é? Então, Macondo, essa cidade fictícia, fala muito sobre uma América Latina de dor e sangue, sobre uma família que nunca se conectou de fato. As pessoas só falavam sobre elas mesmas, elas repetiam os mesmos erros e se prendiam no mesmo ciclo de destruição. E se você quer sair dessa bolha, eu recomendo que você dê uma pausa da internet, que você leia o livro, porque o final é muito mais interessante do que eu falei, tá? Eu só dei uma palhinha, tem muito mais coisa. E que você leia outros livros de realismo mágico, outros livros de literatura brasileira, literatura latina, literatura no geral, leia literatura. Sabe, exercite a sua cabeça, não deixe com que a IA pense por você, não seja pensado por ela, tá bom? E esse é meu convite para que você leia mais, seja mais feliz e mais consciente, porque a consciência é a chave da mudança. Se você não sabe o que você está fazendo, você está condenado a viver o mesmo dia, todos os dias, até o fim da sua vida.